Num mundo que parece sempre nos empurrar para mais barulho, mais coisas, mais pressa, que tal a gente parar por um instante? Vamos juntos mergulhar numa sabedoria antiga que, acredite, nunca foi tão atual. Pensa só nessa palavra, simplicidade. Hoje em dia, ela soa quase como um ato de rebeldia, não é? A ideia de que a felicidade de verdade não está lá fora, em algo que a gente precisa comprar ou conquistar, mas que ela já mora aqui dentro, esperando ser encontrada. A gente conhece bem essa história. Aquela corrida sem fim por um status melhor, por mais coisas no armário, por uma vida que pareça perfeita. Aquela voz que não para de dizer que falta alguma coisa. Mas no fundo a gente sente o peso dessas correntes invisíveis, que em vez de libertar, só nos aprisionam mais e mais. Pois é, e essa prisão tem nome, é a prisão do excesso. Uma armadilha que a gente mesmo constrói, muitas vezes sem perceber, com os tijolos dos nossos próprios desejos. É um bombardeio constante, né? A promessa de que a felicidade está no próximo salário, na próxima viagem, no próximo celular, em mais um seguidor. Todo dia criam uma necessidade nova, um novo vazio que precisa ser preenchido com alguma coisa. E qual é o resultado disso tudo? Ansiedade. Uma frustração que não passa. Aquele sentimento amargo de que não importa o quanto a gente corra, a linha de chegada sempre se afasta. A mente da gente vira um campo de batalha. Mas e se tiver um outro caminho? Há mais de 2000 anos, lá na Grécia Antiga, um filósofo chamado Epicuro ofereceu uma espécie de mapa para a gente escapar dessa prisão. Um segredo para uma vida realmente em paz. E aqui que está o pulo do gato. Epicuro não era contra o prazer, muito pelo contrário. Para ele, o prazer era o maior bem da vida. O segredo, a sabedoria, estava em saber diferenciar. De um lado, os prazeres que ele chamava de naturais e necessários. Coisa simples, sabe? Comer quando se tem fome, beber quando se tem sede, um teto sobre a cabeça e o mais importante de todos, a amizade. Prazeres fáceis de conseguir. Já do outro lado estão as armadilhas. A busca sem fim por luxo, por fama, por poder, desejos que prometem o céu, mas só entregam mais inquietação para a alma. E quando a gente entende essa diferença, tudo muda. O objetivo não é mais correr atrás de picos de alegria, de prazeres momentâneos. O objetivo passa a se alcançar algo muito mais profundo, um estado de paz. O primeiro grande tesouro que essa filosofia nos oferece se chama ataraxia. Pensa nela como um mar tranquilo dentro do peito. Uma serenidade que as tempestades lá de fora não conseguem abalar. É a paz de espírito que a gente encontra quando se contenta com o que é de fato essencial. E de mãos dadas com essa paz da mente, vem o segundo tesouro, a aponia, a ausência de dor. Porque quando a gente elimina os excessos, as fontes de estresse, não é só a alma que se acalma. O corpo também agradece. Ele encontra seu bem-estar, seu equilíbrio. Ataraxia e aponia, juntas, elas formam um tipo diferente de felicidade. Uma felicidade serena, sabe? Que nasce de dentro para fora. Uma felicidade que não depende do próximo feriado ou da próxima compra, mas que simplesmente é. Um estado de ser. E o mais incrível é que isso não ficava só na teoria. Epicuro e seus amigos viviam essa filosofia. Eles chegaram a criar lugares, refúgios de verdade, para poder cultivar essa paz. Eles tinham uma comunidade que era conhecida como o Jardim. Era um lugar real, um oásis no meio da agitação da cidade. Lá o foco era outro. Era na amizade, era no estudo, era nos pequenos prazeres da vida. O jardim era um lembrete constante que a maior riqueza não se guarda no bolso, mas no coração, nas conexões que a gente cria e na paz que a gente cultiva. Soou familiar? Pois é, essa ideia de mais de 2000 anos ecoa hoje com uma força tremenda. O minimalismo moderno é basicamente isso, a busca por viver com menos coisas para ter mais do que importa. Mais tempo, mais liberdade, mais propósito. É Epicuro conversando com a gente, aqui e agora. Tá bom, mas como trazer isso para a vida real, para o dia a dia? A filosofia de Epicuro também nos dá um caminho prático, um guia em 5 passos simples em direção a essa liberdade. O primeiro passo é o da reflexão. Olhar para os nossos desejos e perguntar com honestidade: isso vai me trazer uma paz que dura? O segundo é o da ação. Praticar o desapego. Deixar ir aquilo que só ocupa espaço, na casa e na vida. O terceiro, e talvez o mais importante, é priorizar a amizade. Investir naquilo que nos nutre de verdade. Quarto, reaprender a olhar.
apreciar a beleza de um pôr do sol, o gosto de uma comida simples, o prazer de uma caminhada. E por fim, o quinto passo: cultivar a autossuficiência. Descobrir que a fonte da felicidade já está dentro de nós. E é aí que a gente entende o ponto principal. Simplicidade não é sobre abrir mão de tudo, não é sobre sofrimento, é exatamente o contrário. É sobre se libertar. Se libertar da pressão, da ansiedade, dessa necessidade infinita por mais. E encontrar uma vida mais leve, mais autêntica. Esse é o grande presente que Epicuro nos deixou, uma sabedoria que atravessa os séculos. Num mundo que grita por excesso, suas palavras são um sopro de ar fresco, um lembrete de que a verdadeira riqueza não está no que a gente acumula, mas na paz que a gente encontra quando aprende a soltar o que é supérfluo. E então, a jornada começa não com uma grande resposta, mas com uma pequena pergunta. Uma pergunta simples e poderosa. O que, na vida de cada um, pode ser simplificado hoje mesmo para abrir um pouquinho mais de espaço para a paz? Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.